Eu queria falar com vocês sobre um tema que envolve o interesse, eu diria, de mais de 200 milhões de brasileiros. E em pesquisas que eu vi, se não me engano, ontem, hoje pela manhã cedo, né, mostra que a maioria da população não conhece a reforma. Se posiciona a favor, contra, mais ou menos, com mudanças. Mas quando é perguntado se conhece a reforma, olha, eu falo com tanta segurança que eu diria que 90% não conhece. Se pegar dentro do próprio Congresso Nacional, se fazer uma pesquisa e perguntar alguns pontos, e não digo nem detalhes, pontos mais abrangentes, eu diria que a maioria também não conhece. E, senador, quais são os pontos da reforma mais criticados pelas categorias profissionais que já foram ouvidas até agora pela CDH? Olha, tanto e tanto jabuti que é colocado ali, eu vou colocar alguns, claro, baseado nas audiências que eu presidi, né? E veja bem, já tivemos audiência na área rural, aposentados e pensionistas, educação, economistas, serviço público, previdência e trabalho, previdência e militares, aposentadorias especiais, previdência e segurança, enfim, não vou ler todos, que dá mais de 20 aqui, entre aquelas que estão programadas ainda daqui para frente. Dá mais de 20 audiências e tem mais, eu diria, mais uns 20 na fila, pedindo para fazer audiência. Mas o que eles mais questionam, número 1, capitalização. Ninguém entende porque não pode entender mesmo, porque não existe proposta do que seria a capitalização. É como eu tenho dizendo há muito tempo, é dar um cheque em branco para o governo fazer a capitalização que bem entender, porque eles querem retirar da Constituição o regime de repartição, só para quem está nos ouvindo entender, significa que ali tem contribuição do empregado, empregador e da União via uma cesta de contribuições que nós, que eu fui constituinte, colocamos na Constituição, o governo arrecada e repassa também a parte para a Previdência. Ou seja, repassa em parte, a maioria não repassa, mas assim mesmo, eu chego a dizer, se fazer um encontro de contas é leste superavitária. É só pegar, quem está nos ouvindo, pega tudo aquilo que foi arrecadado até 2015. Depois não, mas em 2016, 17, 18, não deu superávit. Não deu, mas se é um caixa da Previdência, você pega tudo que arrecadou, estatisticamente, a própria Previdência reconhece, tudo aquilo que deu de superávit, consequentemente, teríamos que ter um superávit hoje. Então, o que o pessoal reclama, que o regime de capitalização significa o seguinte, que ninguém mais vai ter previdência, a verdade é essa. Claramente é isso, vai ter uma poupança de 10% do seu salário, e só. É isso que o próprio governo admite, porque ele sinaliza, quando não mandou ainda o regime de capitalização, eles não, mas os empregadores não pagarão mais nada. Bom, se o empregador não paga, vai pagar quem? Se a União não paga? A União paga aquilo que arrecada, tributação sobre o faturamento, agrotéricos, e a parte de empregador que é 20% sobre a folha. Se eles não pagarão, quem vai pagar? Ninguém vai pagar. Sobra os 10% do empregado. 10% do empregado é que nem você calcular, que está nos ouvindo agora, é fácil esse cálculo. É um exemplo que eu passei a dar há poucos dias, só não preciso falar 2 e falei nisso. Pega seu depósito do fundo de garantia. Você acha que com o depósito do fundo de garantia você viveria decentemente como aposentado? Claro que não. E já tem outra coisa, a capitalização é investimento de risco. Você vai botar num fundo de pensão privado, leia-se num banco, o banco vai aplicar, e se o banco aplicar, vamos dar um exemplo, como aplicou a Petrobras, como aplicou a Caixa Econômica Federal, como aplicou o Correio, babaus. Você vai chegar depois de 30 anos e não vai ter nada lá. Isso foi exemplo que foi aplicado. Eu falei Brasil, porque quando eu falo Chile, vocês falam no Chile. Podia falar do México, podia falar de inúmeros países que adotaram esse sistema e que não deu certo. O resumo, de 30 a 18 que adotaram, já mudaram os sistemas e outros estão mudando as formas de mudar. Então eu falei mais da capitalização, de forma muito resumida, que vamos ter uma audiência específica sobre a capitalização, se eu não me engano, no dia 20, 9 horas da manhã, pela TV Senado, Rádio Senado. Nós vamos estar, 20 de maio, reforma da Previdência com foco na capitalização. Depois disso, claro que entra a questão rural. É inadmissível que eles estão levando que mulher e homem terão que fazer o mesmo tempo de contribuição, que vai de 15 para 20, e a idade aumenta também mais 5 anos, quando no regime geral da Previdência, quando é na cidade,
eles botam uma diferença de 3 anos entre homem e mulher. Por que no campo é a mesma idade e tempo de contribuição, que é questionável já a idade e tempo de contribuição, mas ainda não admitir a diferença para a mulher rural. Só a mulher urbana que teria uma diferença de 3 anos. Poderíamos entrar também nas especiais. O caso dos professores, profissão semelhante à rural, é 60 anos, acabam praticamente com o direito ao especial e naturalmente querem que o cidadão contribua ainda 40 anos de contribuição. Esse é praticamente impossível, professor nenhum mais vai se aposentar. Na mesma linha, eu diria que está hoje o pessoal da segurança pública. Não estou falando aqui das Forças Armadas, tipo Exército, Marinha, que a gente fala para a população, faz mais, ele tem de tudo. Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles têm praticamente um capítulo especial e ali trata de política salarial e de previdência. Agora, se pegar toda a Polícia Civil e a Polícia Militar dos Estados, eles também não aceitam. Isso que fiz aí, ninguém aceita. Eles dizem, por que um tratamento diferenciado? Entre, aí sim, todas as forças da segurança pública. Então, para defender o cidadão e o país. Eu sou daqueles que admite, tem que haver um tratamento especial, sim, para as Forças Armadas, para as polícias. Eles sim estão na linha de tiro, na linha de risco permanente. Mas não como está aí. Como está aí não ajuda nada. E todas as audiências que fizemos, todos eles questionaram, não aceitam. Fiz uma agora no Rio Grande do Sul também, com o pessoal, inclusive cabos, sargentos e policiais civis e militares, que fizeram um belo evento ontem lá em Porto Alegre. Eu comentei na tribuna, não estava lá, por umas ruas, uma grande passeata. Então eu diria que, eu pergunto, quem está favorável a essa reforma? Eu não vejo um setor da sociedade a não ser os bancos. Os bancos são totalmente favoráveis. E, claro, um setor do empresariado, porque está vendo que não vai pagar mais nada. Bom, se nós não vamos pagar mais nada, segundo eles dizem, é interessante para ele, mas não é interessante para aquilo que eles chamam dos seus colaboradores, ou seja, os trabalhadores. Bom. Não é que a gente não quer algum tipo de reforma, eu não entro nessa linha. Eu quero discutir, sim, reforma. Quero discutir todas as reformas, como a reforma tributária, por exemplo, que eu acho que tem que ser a primeira. Ali que você vai ver o que você vai arrecadar ou não, e que vai melhorar todo o sistema de arrecadação do país para poder atender o conjunto da população. Ok, senador. Nós estamos conversando com o senador Paulo Paim, fazendo um balanço das audiências promovidas até agora pela CDH. Senador, a reforma do governo contempla o fim da ADRU, a desvinculação de receitas da União, que foi uma das recomendações do relatório final da CPI da Previdência, presidida pelo senhor. Esse seria um ponto positivo da reforma? Não, isso é tranquilo, né? Mas eu quero muito, porque o que eles dizem da ADRU? Eles dizem, não, tem problema, nós retiramos uma parcela, depois temos que devolver. Então seria o óbvio, né? Bom, se tira e devolve, tudo bem. Só que eu lembro, né? Sabe quanto retiraram desde que a ADRU foi criada? 1,5 trilhão. É número que está lá na CPI da Previdência e ninguém contestou, porque foi aprovado por unanimidade, tanto a base do governo como também pela oposição. E esse 1,5 trilhão, como é que fica? Vamos fazer a conta para ver quantos que vocês têm que devolver, então. Tiraram indevidamente. Eles diziam, não, nós tiramos e devolvemos. Devolveram? Vamos fazer um check-in ali, vamos ponto a ponto, tipo uma auditoria, que nós já pedimos isso. E lembrando a CPI, por que não fazem, de fato, um mutirão para que os que mais devem paguem? Eles dizem o seguinte, não, naquela época da CPI, que eu lembrar que foi no ano passado, né? A dívida acumulada já estava em 456 bi. Mas segundo profissionais da Receita que estiveram na comissão, se atualizar já está em 600 bi. Atualizar a dívida, tem que ser atualizada, né? E se pegar os grandes devedores da União, já está mais de 1,5 trilhão já. Por que não fazem um mutirão para cobrar os grandes devedores, que devem para a União não só a Previdência, que tudo isso é um dinheiro que poderá ir, por exemplo, para a saúde, para a educação e para a própria Previdência, mas não fazem. Agora estão aí com uma medida provisória, que eu faço parte, e vai reunir de novo agora de manhã, que ataca quem? Só quem ganha o salário mínimo, praticamente. Eu disse ontem lá, vocês com a medida provisória dizem que as mudanças na Previdência são para combater os sites de privilégios, que até hoje eles não mostram onde é que estão os privilégios, que a lei já definiu que desde 2013 ninguém mais pode receber o correspondente ao teto. Quem entrar no sistema a partir de 2013 terá que